dia, meus alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Bom, espero que todos estejam bem, saúde, tranquilos em casa, tá bom? E que o momento é difícil, mas tudo vai passar, como a gente sempre está falando, né? Bom, hoje nós vamos fazer a correção, deixa eu pôr um pouquinho mais de zoom aqui, das páginas que a prof tinha passado no capítulo anterior, tá? Que é a arte de improvisar. Bom, então nessa página 72, peraí, deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Nessa página 72, era para vocês fazerem um diálogo, né? Então, essa aqui é uma questão pessoal que vocês vão estar me mandando, beleza? E essas aqui, dicas para começar a fazer o teatro, nós deixamos para o nosso retorno. Vocês estão lembrados, né? Então, vamos seguir para outra página. Essa paginazinha aqui, que é a página 74, que nós, então, vamos fazer a correção. Nessa primeira cena aqui, nós temos a letra C, que é de tragédia. Um dos elementos que permite identificar a apresentação na tragédia é a expressão de tristeza encenada pelas atrizes. Vejam bem as máscaras, né? Esse é aquele teatro japonês, certo? Aqui, comédia dell'arte. Então, B, certo? Vocês veem aqui, né? Basicamente um palhaço, né? Então, alguns elementos que permitem identificar a apresentação na comédia dell'arte são a presença do personagem Arlequim, que é este aqui, certo? E a expressão cômica dos atores. Então, mostra uma comédia. Letra B. No terceiro, nós temos o teatro No, né, que aqui, me desculpa, aqui que é o teatro japonês. Alguns elementos que permitem identificar a apresentação no teatro não são as máscaras, são as máscaras, os kimonos e os cenários de uma casa tradicional japonesa. Então, é a letra A. Então, ficou C, B e a letra A. Beleza? Então, o restante vocês sabem, né, que a prof tinha já marcado com vocês. Página 72 é pessoal, 73 o nosso retorno, tá? Então, agora nós vamos entrar no capítulo 6, a diversidade de gêneros musicais, beleza? Então, vamos lá. A música brasileira é muito diversificada. Com variados gêneros, ela é o resultado da mistura cultural, de uma mistura cultural, né? De tantos afrodescendentes, de tantos imigrantes, e fazem a nossa aculturação no nosso país, beleza? Tudo está associado à nossa cultura, a contribuição de cada povo que vai chegando nesse nosso país, que é imenso, né? Então, há também várias formas de criar esses gêneros musicais. Você sabe que sempre está se criando novas formas. Então, aqui, como de costume, A, B e C, lá no caderninho de desenho, né? Você conhece alguma música dos artistas retratados? Quais gêneros musicais são interpretados por esses artistas? Que tipos de música você costuma ouvir? Bom, gente, esses artistas, tá? Eu vou ler aqui para senão sobe meu rosto ali, tá? É o rapper Emicida, que vocês devem já ter ouvido, né? E a cantora Elza Soares. Nossa, ela é muito, muito antiga. Ela nasceu em 1937, durante uma apresentação na cidade de São Paulo em 2011. Vocês vejam que não está tão distante assim, quer dizer, tem uns bons anos aí, mas foi uma olha só, um rapper, né, com uma cantora popular brasileira, certo? Então vamos lá. É a mistura dos gêneros, gente. Isso é muito legal. Então eu quero que vocês respondam se vocês conhecem. Então esse rapper, se conhece um pouco da Elza Soares, né?
Os pais de vocês devem conhecer, porque é uma figura muito lendária na nossa música brasileira, tá bom? Então, nós vamos para a próxima página. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entrei na página certa. Aqui, esse meu. Entrei. Vamos lá. Muitas culturas, muitas músicas. A música brasileira é uma das mais ricas do mundo. Isso quer dizer que nosso país é repleto de gêneros musicais diferentes, cada um com suas peculiaridades. Gente, nós temos assim essa diversidade de regiões no nosso país, né? E quanto dessas músicas folclóricas também influenciam, né? Nesse cotidiano da questão da musicalidade brasileira. Então, diversidade de gêneros musicais no Brasil. Você sabe o que é um gênero musical? Usamos esse termo para classificar os tipos de música que existem, de acordo com suas características. A seguir, vamos conhecer alguns dos gêneros musicais brasileiros. Lembro que o samba foi, né, tem uma origem também africana, né? Muito popular, esse é um dos gêneros mais presentes em todo o país. A origem do samba está ligada à história dos africanos, que vieram escravizados para o Brasil e trouxeram seus ritmos. Esse gênero, me perdi um pouquinho aqui. Esse gênero, muito vivo nos dias atuais, deu origem a vários estilos, como o pagode, o samba rock, o samba enredo e entre outros. Samba enredo utilizado nos carnavais, né? Você sempre sabe que assistem os carnavais pela televisão, quem já teve a oportunidade de assistir, dos maiores centros, né, do carnaval, Rio e São Paulo. Então, o samba enredo sempre pega um tema e ali ele desenvolve todo um cenário, uma coreografia, um ritmo, baseado, então, nesse enredo, certo? Então, vamos lá. O maracatu. Criado em Pernambuco, o maracatu também é um gênero musical que surgiu na época da colonização portuguesa. É resultado da mistura das culturas portuguesa, africana e indígena. A música executada com instrumentos de percussão, o maracatu também apresenta uma dança cheia de significados e símbolos, a maioria deles ligados a religiões de matriz africana. Então vocês vejam como os gêneros se misturam para criar um ritmo. Olha a riqueza do maracatu, né? Que é lá originário lá de Pernambuco e que tem como as religiões da matriz africana. Então aqui vocês vejam, sempre a prof está reprisando, como a história está presente, né, na arte, né? Eu sempre digo para vocês que arte é história. Então aqui no último trechinho diz o seguinte: religiões de matriz africanas são aquelas que tiveram origem com os povos africanos e afrodescendentes, como o candomblé e a umbanda, certo? Que é das crenças dos afrodescendentes, certo? E que também foi adotada por muitos outros povos que aqui chegaram, né? Então vamos nos referir agora à música caipira, certo? Nesse gênero, o instrumento é indispensável, a viola. A música caipira tem sua origem nos ritmos de Portugal, como a modinha, mas também sofreu influência de gêneros sul-americanos, como a polca paraguaia, o cateretê indígena e característica do interior do Brasil, principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Na música caipira, são comuns as chamadas modas de viola, nas quais os violeiros contam histórias sobre a vida no campo. É muito bonito. Gente, antigamente tinha programas aos domingos, né, que eram essas rodas de violas, né? Então, são músicas caipiras que se referem ao povo rural, né? Que conta a história, então, da vidinha no campo, a viola, né? Que é uma característica muito especial. Aqui nós temos as irmãs Galvão, né?
que são um ícone dessa modinha de viola aí, dessa música caipira, tá? Que elas são bem antigas também. Vamos lá. Choro. Esse gênero foi criado nas grandes cidades do país no final do século XIX. Segundo alguns historiadores, o choro surgiu quando os músicos brasileiros começaram a tocar à sua maneira, as músicas europeias típicas daquele período. Essa forma diferente de tocar foi o que deu origem a esse novo gênero, também conhecido como chorinho. Os instrumentos mais usados nesse tipo de música são o cavaquinho, o bandolim, a flauta, o violão de 7 cordas, o pandeiro e o clarinete. Alguns de vocês já tiveram aula de flauta com a prof, né? Então, vocês vejam que a flauta está lá inserida em todos os gêneros, né? Mas principalmente no chorinho, certo? No choro, que a gente chama. Então, foi uma questão adaptada no Brasil, tá? Então, aqui nós temos a apresentação do músico Joel do Bandolim, certo? Vaneira. Isso aqui é lá da minha região. Lá na região do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Influenciado pela rabaneira cubana, pela valsa e pela polca. Esse gênero é um típico do sul do país. A vaneira tem passos de danças próprios, executados em bailes, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Existem duas variações de vaneira, que se alteram de acordo com a velocidade do andamento, chamadas vaneirinha e vaneirão. Bom, aqui vocês veem que nessa região sul, aqui nós temos vários CTGs, né, que são Centro de Tradições Gaúchas. E essas danças não são fáceis de aprender, não. Eu já tive a oportunidade de ver várias apresentações quando morava no Rio Grande do Sul, e não é fácil, tem bastante passos, né, para ser executados, porque vocês vejam que é uma mistura de gênero, ó, valsa, polca, rabaneira, cubana, então não é fácil de dançar. Se alguém aí participa de algum grupo, né, depois vamos falar aí como que vocês veem isso aí, beleza? Elementos da música. Só de ouvir podemos perceber facilmente a diferença entre os gêneros musicais. Isso acontece porque em cada gênero, o jeito de criar e executar os elementos da música é diferente. Mas que elementos são esses? A seguir, vamos conhecer os 3 principais. Gente, aqui são 3 principais, né, para se criar o gênero de cada música, certo? Ritmo, sequência de tempos fortes e fracos, que se repete com regularidade. Melodia, sequência de notas musicais. Na música popular, geralmente o canto segue a melodia, tá? Quando a gente usa pautas, né? Tem toda a questão de melodia, né? Então, não é só na pauta, mas em todos os gêneros musicais, esses 3 elementos são a base de todas as músicas. E harmonia, sequência de acordes musicais, certo? Acordes são os arranjamentos com os instrumentos, enfim. Criação bem brasileira. Graças a essa diversidade cultural, as múltiplas influências de ritmos, musicalidades e instrumentos, o Brasil é rico em artistas que marcaram nossa história musical. Muitos deles criaram gêneros e estilos próprios para se expressar por meio da linguagem musical. A seguir, você vai conhecer representantes de alguns gêneros musicais tipicamente brasileiros, certo? Vamos lá. Aqui. Opa, perdi a página. Voltando. Vamos lá. Aqui. Eu vou pegar, que nesse aqui tem a aparição no rosto da prof, né? Que vocês estão com saudades, então a prof vai ler aqui na apostila, tá? Vamos lá. Aqui, tá? Esse senhorzinho aqui. Pernambuco, Lourenço de Fonseca Barbosa, o Capibá. Foi um dos grandes compositores de frevos. Criou suas primeiras composições quando trabalhava como pianista de cinema.
Suas cenas de composição entre frevos e canções fizeram muito sucesso no rádio. Gente, ele nasceu em 1904, início do século XIX, né? Morreu em 1997, olha quanto velhinho, né? Mas, enfim, no começo dos primórdios dos teatros, não havia sonoplastia, então era tocado ao vivo, piano, era executados alguns sons, né, ao vivo, né? Não aparecia propriamente, às vezes aparecia, mas então ele começou no teatro como pianista, né? E fez, então, pianista também de cinema, né? Centenas de composições de frevos e canções. Agora aqui nessa aqui a gente pode ler aqui. Nascida no estado do Rio de Janeiro, Clementina de Jesus, a rainha do Quelé, que morreu em 87, olha só, ela nasceu em 1901 também, início do século XIX. Foi uma importante intérprete e representante do samba e de ritmos afro-brasileiros como o jongo. Herdou da mãe a musicalidade de tradição africana. Seu talento foi descoberto apenas aos 63 anos de idade, quando começou a cantar profissionalmente. Vejam bem, gente. Só foi descoberta Clementina de Jesus aos 63 anos de idade, para ver quanta luta essa artista teve para ser reconhecida, né? E que nunca é tarde, né, gente? Que nunca é tarde para ser reconhecido, para recomeçar, para não desistir da luta. Essa Clementina de Jesus é uma artista que nunca desistiu da luta. Né? Os pais de vocês, avós, devem conhecer um pouco da história da Clementina de Jesus. Ela tinha uma voz bem característica, bem marcante. Agora aqui nosso querido Gonzaguinha. Quem já não ouviu quantas vezes assim, na flauta então, a primeira música que a prof ensinava para vocês, quem teve música ano passado, né? Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, Asa Branca do nosso querido Gonzaguinha, que é assim um ícone da nossa música regional brasileira, certo? Do Baião, o rei do Baião. Então, Luiz Gonzaga, 1912 a 89, o rei do Baião popularizou em todo o Brasil alguns ritmos nordestinos, como o xote, o chachado e o baião. Em suas canções, ele retratou modos, ritmos nordestinos, com o xote, o chachado e o baião. Em suas canções, ele retratou o modo de vida e a cultura dos nordestinos. Por exemplo, na música Asa Branca, ele retrata a tristeza, né, da seca do sertão, de ver o gado morrer de fome, né, então, toda aquela questão cultural do Nordeste. Né? E ainda esses ritmos, o xote, o chachado, o baião, que a gente ocupa muito em festas juninas, né? Sem tirar esses remixes de hoje em dia, mas a festa tradicional de festas juninas são esses ritmos que a gente utiliza, beleza? Vamos lá então? Aqui. Vamos lá, a próxima então, Ionete da Silveira Gama, tá? 1938, ela é nascida, paranaense, vejam só, daqui da nossa região, conhecida como a Dona Onete. É cantora de carimbó, professora, tornou-se artista aos 60 anos e ficou conhecida por divulgar esse gênero musical típico do norte do país. Olha só, gente, outro exemplo de artista, né, que se tornou, com 60 anos, depois de ser professora, se tornou uma artista cantando. Então, esse gênero musical típico do Nordeste, que é o carimbó, certo? Então, vamos lá. Gente, essa prática aqui, deixa eu ver o que eu coloquei. Essa prática nós vamos fazer no retorno, tá? Essa aqui. Então, isso aqui, página 81, vamos fazer no nosso retorno, beleza? Agora aqui, na página
83. Vamos lá, deixa eu ver se eu pego mais para cá. Vamos lá. Os instrumentos da música brasileira. Os instrumentos musicais estão presentes em todas as sociedades em diferentes épocas e lugares, feitos com diversos materiais. Eles produzem uma grande variedade de sons. Com muitos instrumentos, ou com apenas um, podemos tocar uma linda canção. Observe alguns instrumentos e conheça os gêneros musicais em que eles geralmente estão presentes. A sanfona, também conhecida como a gaita, né? Ou acordeão, foi trazida de Portugal e tornou-se muito popular no Brasil. Na fabricação de uma sanfona, em geral, são utilizados alguns materiais como madeira e metal. Esse instrumento possui teclado, painel de botões e fole. Fole é isso aqui, né? Para tocar, o sanfoneiro abre e fecha o fole, enquanto pressiona teclas e botões. É um instrumento típico do gênero musical baião, também utilizado na música caipira e em diversos ritmos do sul do Brasil. Vocês veem hoje muito a sanfona, a acordeon, como pode ser chamado, nas músicas, essas músicas sertanejas, né? Então vamos lá. Vamos escutar um pouquinho dessa questão aqui está a sanfona, né? Os teclados e tudo mais. Na pré-história já se faziam flautas com ossos e plantas ocas. Uma das mais antigas foi encontrada no continente europeu. Uma flauta, o som é produzido por meio do sopro. Seu som pode ser ouvido em diversos gêneros musicais, entre eles no choro, no baião da bossa nova e no samba. Bom, ela pode ser utilizada, né, gente, em diversos ritmos. Aqui vocês veem uma flauta, né, que é um estilo de flauta. Existem vários tipos de flauta. Essa aqui é uma flauta transversal, né, que aqui vocês veem o bocal, não é aqui que se toca, não é como aquela nossa flautinha doce, né? Então, ela é mais complicadinha de tocar, mas o som dela é maravilhoso, tá? Agora aqui vamos para a nossa viola. Feita de maneira com o corpo em forma de número 8, com cordas duplas. A viola foi trazida ao Brasil pelos portugueses e tornou-se muito popular no interior do nosso país. A criatividade dos violeiros levou à criação de diversos tipos de afinação e de diferentes nomes para o instrumento, como viola sertaneja ou viola da cabocla. Ela é mais utilizada no gênero musical caipira, mas também em todos os outros, né, gente? Aqui nós temos, assim, como derivados da viola, temos violão, guitarra, etc., né? Muitos elementos aqui. Então, a afinação, nesse caso, o ajuste das cordas do instrumento para obter um som harmônico, né? Quem toca violão, quem já tocou ou quem já viu, né? Aqui está, então, para afinar as cordas, né? Então, esses elementos aqui são para afinar as cordas para sair aquele som bonito, beleza? Então, agora aqui. Vamos pegar mais adiante. Aqui. Os toques do pandeiro são executados em uma membrana, pele, essa aqui, esticada sobre uma armação circular de madeira ou de plástico. Em aberturas na armação, temos chapinhas de metal, chamadas platinelas, tá? Essas aqui, tá? Que serve para fazer aquele ritmozinho tipo de pratos, né? De quem já viu banda, né? Esse instrumento está presente com muitos gêneros musicais, como no choro, samba, pagode e maracatu, né? Acho que todos os instrumentos, né, eles estão inseridos nos gêneros musicais. Tem alguns que não ocupam, né? Mas com certeza. Vamos lá. O trombone, esse eu confesso que já tentei tocar e é bem complicado o sopro, tem que ter muito fôlego. O trombone é formado por longos tubos de metal ocos. Um desses tubos, chamado vara, né,
é móvel. O trombonista sopra no bocal e movimenta a vara para conseguir as notas que deseja. O trombone é utilizado em muitos gêneros musicais, mas não pode faltar em um deles, no frevo. Então, tem alguns instrumentos que são característicos de cada gênero musical, beleza? Então, gente, para a aula de hoje, eu não vou deixar muita atividade, porque eu dividi o capítulo em duas partes, tá? Porque depois, na próxima aula, a prof vai estar fazendo um aprofundamento maior sobre os estilos musicais, sobre também os instrumentos, né? Sobre os elementos da música. Então, a prof vai deixar como atividade para vocês a página 83, que vocês vão fazer lá na apostila, certo? Então, para a aula de hoje, fica como tarefa a abertura do capítulo, né? Que são essas três, A, B e C, no caderno de desenho, e a página 84 lá na apostila, certo? Lembrando a vocês que quando a gente terminar o capítulo, após uma explicação maior sobre tudo isso, a prof então vai estar passando um trabalhinho para que vocês possam ou colocar no kit na próxima entrega de trabalhos, ou tirar fotos e mandar para a prof, querendo dizer que eu estou à disposição de todos vocês, dos pais, todos que tiverem dúvida a respeito, podem procurar a prof também, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês, queridos. Eu sei que assim, ó, vocês estão com bastante atividades, hoje já estão entregando algumas, né? Mas então aproveitem, né? Aproveitei, como hoje o professor Claudinei falou, que ele não conseguiu fazer a live, né? Mas que vocês coloquem tudo em dia, tá? E desejo para vocês um bom feriado, que vocês possam estar mais descansados, aproveitar mais os pais de vocês, a família, estarem juntos, né? Que é um momento muito único na nossa vida, porque nem sempre a gente pode estar na companhia de todos, né? Nesse momento vocês não estão, com certeza, mas pelo menos com o pai ou com a mãe, né? Então, assim, aproveite esse momento com seus irmãos, quem tem irmãos, e vamos então fazer somente essas atividades. Depois a prof vai fazer a correção dessas páginas que a prof passou, e também vamos fazer o término desse capítulo, né? Falando mais dos gêneros que nós citamos então até agora, beleza? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, que Deus abençoe imensamente vocês e seus familiares. Um grande beijo, e a prof está com muitas saudades. Até mais.